Bom, a gente, nesse vídeo e também nos próximos vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre ROS 2, a instalação, conceitos básicos, tópicos, serviços, parâmetros, e etc., que podem ajudar vocês aí no trabalho de vocês, com algo relacionado à robótica. Então, nesse primeiro vídeo introdutório, vou explicar, mostrar aqui como fazer a instalação do ROS 2 numa máquina virtual. No caso, eu instalei uma máquina virtual aqui, ela está por default, por definição, não tem nada configurado. E a ideia é justamente que seja esse possivelmente o cenário onde vocês possam estar. Não tem ROS instalado, não tem nada, ROS 2 instalado, nada. Então, explicar desde o início para ficar mais fácil. Então, basicamente, o que eu fiz aqui é uma máquina virtual. Se vocês quiserem instalar no próprio sistema de vocês, eu recomendo, porque, principalmente se for usar algo de simulação que demanda bastante processamento. No caso, nesse curso não vai ser necessário, tipo, eu vou só mostrar o básico. E aí eu fiz uma máquina virtual aqui para facilitar no meu caso. Então, aqui, nessa máquina virtual, eu configurei o Ubuntu 22. Essa é a versão que eu recomendo você instalar, ao menos nesse momento, em 2024, início de 2024, eu recomendo você instalar o 1.22, que tem uma das versões, acredito eu, a versão mais estável de ROS 2, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o 1.22 no computador de vocês, e quando vocês abrir o sistema, né, tipo, vai estar algo assim, não vai ter nada configurado. E a primeira coisa que tem que fazer é abrir um terminal, certo? Então, o ROS todo orientado, o ROS 2 e também o ROS 1 é todo orientado ao terminal. Então, eu recomendo fazer a instalação do. Eu recomendo abrir um terminal e aprender os conceitos básicos de utilizar um terminal, como, por exemplo, como navegar, uh, enfim, listar, remover, copiar arquivos, etc. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar meu sistema. Então, tipo, só deve ver que a primeira vez que eu abri o terminal no sistema, tipo, tá inclusive configurando aqui, mostrando a informação sobre isso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser atualizar isso. Então, eu vou dar um sudo update, justamente para atualizar o sistema, que provavelmente está desde quando foi lançado, em 2022, ou ao menos a versão que estava no site. Agora, não sei o quão atualizado está ou desatualizado o sistema. Então, por garantia, eu vou simplesmente atualizar ele. Então, deve demorar alguns minutos ou alguns segundos, dependendo da internet que vocês tenham, e vai fazer a atualização do sistema. Enquanto ele atualiza aqui, o que eu vou fazer na sequência vai ser abrir a internet, um browser, tá? E o que eu vou fazer aqui é justamente procurar a página que tem os comandos para fazer a instalação do ROS, tá? Então, a versão do ROS que eu vou instalar vai ser a versão Humble, que é a versão que está estável ainda para é a versão atual que existe para o Ubuntu 22. Provavelmente no futuro vai haver outras versões, mas a versão que eu vou instalar vai ser a versão Humble, que é a versão que tem 5 anos, certo? Deixa eu ver onde é que tá aqui. A versão contínua, que não é de curto período de tempo, tem a versão que eles lançam todos os anos, que aí é um ano de suporte, eles têm um ano de suporte, depois se torna obsoleto. E aí tem essa versão do ROS 2, Humble, que tem 5 anos de suporte, ou seja, foi criado em 2022, essa versão, tem suporte até 2027, tem 5 anos de suporte. Então, eu recomendo você instalar essa versão. Caso vocês queiram instalar outra versão, aí fica a critério de vocês. Então, aqui já vai ter os comandos na sequência que a gente instalar. Então, vou esperar alguns segundos que vai terminar de configurar o meu computador aqui.
isso eu vou abrir a documentação aqui do ROS. Acho que vai demorar alguns minutos ainda, justamente para mostrar essa questão das versões que existem para ROS 2. Deixa eu ver onde é que tem aqui. Control Engine, Click, Tutorials, direto aqui. Aqui, Distributions, Versions. Tá, então é isso que eu queria mostrar aqui. Então, por exemplo, a versão que eu vou instalar vai ser o que eu recomendo você instalar também é o ROS 2 Humble, que é a versão de 2022 para o Ubuntu 22, e foi criada aí em maio de 2022, tem suporte até maio de 2027. É a versão estável, digamos assim, certo? Que é a versão que tem 5 anos de suporte. E aí tem a LTS, que eles chamam, certo? Long Time Support. E aí existem outras versões também, por exemplo, a versão Galactic, Foxy, versões mais antigas também. O que acontece é que essas versões que não são LTS, certo? Long Time, elas têm um ano de suporte, certo? Então, por exemplo, o ideal mesmo seria instalar o ROS 2 Iron, que é a versão mais atual, tipo, é mais atualizada do que a versão Humble, mas o que acontece é que, tipo, só tem um ano de suporte, certo? Mas o suporte é novembro de 2024. Então, essa versão Humble, justamente tem 5 anos, então esse caso se torna mais, eu particularmente acredito ser melhor, tá? Mas nada impede de instalar a versão Iron. Não existem grandes diferenças entre as versões, algumas atualizações, alguns pacotes e etc. Existem grandes diferenças, mas mesmo assim pode ser que exista, vocês vão perceber alguma diferença, mas na prática não vai fazer grande diferença, a não ser o fato de que essa aqui vai ter muito mais tempo de suporte. Tá? Então, estou terminando aqui a instalação. E assim que terminar a atualização do sistema, aí eu vou fazer passo a passo aqui a instalação dos dois. Tá, então, beleza. Aqui terminou, então, eu vou fechar aqui, não tem mais, só para mostrar mesmo. Para fazer a instalação do ROS 2 é bastante simples, não tem nada, alguns comandos, basicamente. Garanto que vocês estão na instalação do ROS 2 Hubble, tá? Que é a versão que eu vou instalar. O primeiro comando que tem que fazer, colocar aqui é esse, justamente para verificar essas questões do UTF-8, que é questão de alfabeto, etc., do sistema. Então, aqui eu já tenho instalado, já está configurado o UTF-8, tá? Mesmo assim, eu vou dar os comandos que está aqui na sequência, caso vocês não tenham isso no sistema de vocês. Ele vai fazer basicamente é configurar esse tipo de ambiente, certo? Esse tipo de suporte a caracteres e tudo mais, tá? Então, é importante vocês fazerem isso para não dar erro depois, mais para frente. Então, aqui, certinho no meu caso, mas igual, estou dando os comandos igual. E se tudo der certo ao final, então você tem que garantir que tenha isso, tá? Esteja tudo configurado com o TF8. E assim aí não vai ter problema a questão da nomenclatura, etc. Tá, então, os próximos passos é instalar algumas dependências. A primeira dela é Software Property Commons. Então, estou copiando esse comando e colando no terminal. Para colar no terminal é Ctrl Shift V. Eu nem mencionei, né? Mas para abrir o terminal é Ctrl Alt T, tá? No Ubuntu. Então, são os comandos básicos para utilizar um terminal. Tá? E aí vou adicionar esse repositório que é o Universe para poder baixar ter suporte ao ROS 2. E aqui eu tenho que configurar as chaves de instalação do ROS 2. Tá? Os dois comandos estão aqui na sequência. Aqui, ali é para instalar o curl, que é para colocar uma chave no lists. E aqui, esse próximo comando, que é o sudo curl, aí vai adicionar uma chave nessa lista. E aqui está basicamente a chave do ROS 2. Tá? Aqui um último comando, esse para adicionar, esse sim que adiciona na lista, exatamente. Tá? O outro copia, isso copia do GitHub e esse aqui coloca na lista. E aí sim, atualizar.
quando tiver a lista, esse repositório na lista de sources do Ubuntu, tu atualiza o teu sistema e aí vai estar, o Ubuntu consegue ver isso como atualizado. E por fim, o upgrade, no caso, já tinha dado upgrade, então não vai fazer nenhuma diferença. Então, tipo, é basicamente isso. Você simples adicionar a chave, e algumas dependências básicas. E quando tiver tudo isso pronto, garanto que esteja tudo isso pronto, você tem que basicamente dar um comando que é sudo apt install ROS Rumble. E se tudo der certo, vai listar um monte de pacotes e dependências aqui que tem o ROS 2, tá? É bastante coisa mesmo. E deve levar um tempo, mais ou menos 3 gigabytes de informação, pelo menos tem para mim aqui 3 gigabytes de informação. Vai levar um tempo para instalar, para baixar tudo e instalar, dependendo da internet que vocês têm, tá? E tá, enquanto isso, a gente aguarda um pouco, mas deve demorar alguns minutos para fazer a instalação. Isso é o procedimento básico para fazer a instalação desde ROS 1. Se vocês pegarem as versões mais antigas de ROS 1, eu comecei a utilizar na época do Kinetic, 2016, e até hoje é mais ou menos similar assim, o procedimento. Tem que instalar as dependências básicas, que é o Software Properties Commons, o Universe e o Curl, justamente para colocar a chave no sistema, no início do Ubuntu. E depois tu dá um comando, basicamente, sudo apt install ROS, a versão que tu quer, por exemplo, o Kinetic, Melodic, Noetic, no caso aqui, a versão Rumble para os dois. Bastante similar. De modo geral, assim, o ROS 2 é muito, muito similar ao ROS 1, eu, pelo menos acho bastante similar, pelo menos nos conceitos básicos, assim. E, então, para quem já sabe, o ROS 1 não vai ter grandes dificuldades para compreender, para entender ROS 2. E, bom, quando terminar esse comando, vai levar algum tempo aí para fazer toda a instalação. O que a gente vai ter que fazer na sequência é justamente configurar o ambiente, tipo, ele vai estar instalado, mas o que acontece? Ele está instalado no sistema, mas o sistema não sabe que ele está instalado, certo? A ideia do ROS, ele é um meta-sistema operacional. Ele é um meta-sistema operacional. Ele é um sistema operacional que funciona em cima de outro sistema operacional. E, por definição, ele, mesmo a gente instalando aqui com sudo apt install e etc, blá, 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 o Ubuntu não sabe que ele existe, certo? Tipo, ele tá instalado ali como se fosse qualquer outro software, certo? E o que a gente tem que fazer com que o Ubuntu saiba que esse sistema está instalado, certo? E aí tem que configurar o ambiente, que é a próxima parte, que é os comandos de environment. E aí sim vai ser possível o Linux, o Ubuntu ali, o sistema, reconhecer esse meta-sistema operacional que é o ROS 2. E esse procedimento aí vai levar alguns instantes, alguns minutos. E tá, esperamos um pouco. Bom, então depois de alguns minutos, terminou a instalação, tá? Aí o próximo passo é configurar as variáveis ambiente do sistema. Então, como eu mencionei, uh, a gente instalou que o ROS está instalado no sistema, mas ele é um método sistema operacional, certo? Ele funciona em cima do sistema operacional, no caso, ele funciona em cima do Ubuntu aqui. Então, o que acontece por definição, o Ubuntu não sabe que ele existe. O que a gente precisa fazer é setar nas variáveis ambiente do Ubuntu para que o Ubuntu reconheça esse método sistema operacional, os dois no caso. Tá? Então, o que a gente precisa fazer, basicamente, é editar o bash RC do sistema, certo? As variáveis ambiente do Ubuntu. E aqui ao final, eu não vou apagar nada, não precisa mexer nada, a única coisa que a gente precisa colocar aqui é adicionar esse comando, que é justamente dar um source, né? Tipo, ler as variáveis do ROS, no caso da versão ROM que a gente tem instalado. O que isso significa é que, tipo, eu posso ter o ROS Iron, posso ter o ROS 5, 6, infinitas versões de ROS instalado. O que acontece aqui, a versão que vai funcionar no sistema, certo? Vai ser a versão que vai estar, que você colocar aqui no teu Bash LC, que é a versão que vai ser lida pelo Ubuntu, basicamente, pelo Linux. Então, uma vez que está aí, eu salvo isso, ficou salvo. E o que eu vou fazer vai ser fechar esse terminal, certo? E vou abrir um novo terminal. Tá? Não vai fazer nada, não vai acontecer nada. A única coisa que aconteceu aí, por baixo de tudo isso, quando abrir um terminal, foi dado esse source lá no sistema, e aí o Ubuntu sabe que o ROS está ativo. Tá? Bom, então, basicamente, assim ele está configurado, ele está certo,
pronto para funcionar, certo? Pronto para ser utilizado. O que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer aqui vai ser um pequeno teste para verificar se de fato está funcionando, tá? Então eu vou dar o comando ROS2, certo? Eu escrevi ROS2 aqui, já dei um tab e já vai aparecer várias possíveis opções que eu posso utilizar aqui com o ROS2, tá? Eu não vou utilizar todas elas agora, a ideia é fazer vários vídeos para mostrar isso, mas o que eu vou fazer aqui sim é rodar um nó, certo? Rodar uma aplicação ROS que já existe no sistema para mostrar para vocês que o ROS está funcionando, tá? Então, justamente a aplicação que está aqui, certo? Que é Demo Nodes CPP, é um código em CPP, em C++, que publica uma mensagem no terminal, certo? Então, eu tenho um pacote chamado Demo Node CPP e lá tem um código que está compilado e por definição é chamado de Talker, que é um código em C++ que fica publicando no terminal de forma infinita uma mensagem no terminal, certo? Então, se eu executar isso e estiver funcionando, estiver printando no terminal, certo? A princípio vai estar corretamente instalado, tá? E tá, executei aqui, os dois, Talker, vai aqui ficar publicando Hello World, certo? Significa que é possível garantir que o ROS 2 está funcionando. Eu vou fazer também agora, só para um último teste, eu vou dar um ROS 2, run, demos, nodes, cpp, e eu vou utilizar o listen. Né? Então, o que vai acontecer é que essa outra aplicação, esse outro código C++ que tem nesse pacote, vai ler a informação que é publicada por esse pacote, certo? Então, o que eu tenho para esse nó, certo? Então, eu tenho um pacote chamado demo node cpp, tem dois nodes ali dentro, dois códigos C++, e eu estou fazendo aqui, fazendo esses códigos se comunicarem, certo? Então, por exemplo, esse aqui está publicando, está enviando uma mensagem, e esse aqui está lendo uma mensagem. Depois vai ter mais vídeos explicando exatamente o que é tópicos, tá? Mas aqui já dá para verificar que o ROS 2 está funcionando. Então, o que eu queria mostrar nesse vídeo era isso. Como instalar o ROS 2, como configurar, e um exemplo básico de que está funcionando.